Olá, pessoal. Bem-vindo mais a um Tab Talks. Hoje eu estou aqui com o André e nós vamos falar sobre a digitalização da mobilidade humana. Esse aqui é um Tab Talks que vai ser muito legal, que vai trazer um assunto de tecnologia, como a gente sempre traz. Eu sou o José Guilherme, sou host desse podcast. E para você que tem interesse em saber mais sobre tecnologia e principalmente para aplicação industrial, segue o nosso canal e não deixa de curtir o nosso episódio. Bom, então vamos lá, vamos começar já o nosso podcast. Queria apresentando aqui o nosso convidado, o André Scutti. O André, ele tem mais de 10 anos de experiência aí com vendas. Hoje ele está numa empresa que a gente vai mostrar exatamente qual que é o produto dela. A intenção é a gente entender o que eles fazem, até as aplicações. Isso daí também linkando depois para o ambiente industrial. Mas o André, hoje ele trabalha na Movela e como um executivo de vendas, e ele vai contar um pouco desse trajeto dele, que ele tá colocando o produto da Movela aqui agora no Brasil, na América Latina, e acho que vai ser um papo bem interessante que vai despertar muita curiosidade para vocês. Obrigado, André, por aceitar o nosso convite, seja bem-vindo ao Tab Talks. E aí, para começar, eu queria que você falasse um pouco de você, um pouco da sua história e da empresa. Beleza. Poxa, eu que agradeço o convite. É um prazer enorme estar aqui. É um prazer enorme, assim, falar da Movela e alcançar diversos tipos de pessoas, né, e diversos mercados. Acho que é uma das propostas que a gente tem. Bom, vou falar um pouquinho de mim primeiro. Como você falou, estou há mais de 10 anos em vendas, né? Já estou na estrada por um bom tempo. É algo que eu me apaixonei desde que eu conheci. Desde então venho tentando aprimorar, e há 2 anos atrás precisamente, eu estava numa outra empresa, caminhando um outro caminho, mas seguindo a trajetória de vendas, e pensei, poxa, eu quero estar mais próximo da tecnologia, quero estar mais perto do futuro, então vou tentar fazer uma migração de trabalho. Foi quando eu acabei tendo a oportunidade de encontrar a Movela, e vice-versa, porque eles também estavam numa expectativa de fazer uma expansão para a América Latina, e desde então tenho tentado trilhar e abrir esse mercado, que não é fácil, mas que é, de um lado, super desafiador e super importante, não só para a minha carreira, mas para o momento que a empresa está vivendo, né? Acho que poderia falar um pouquinho da empresa já, né? Pode, com certeza. Com certeza. A Movela é uma empresa holandesa, tem mais de 20 anos de mercado, aí, na verdade quase 25 anos. Começou a partir de um projeto de doutorado. Então, 2 pós-doutores de uma cidade pequena na Holanda, chamada Enschede, lá na fronteira com a Alemanha, iniciaram esse desenvolvimento dos sensores, né? E com uma aplicação bastante específica à época, que era para realizar medições e em atletas de alto rendimento. E aí olhar para ângulos de articulações e olhar para posturas e movimentações que poderiam ser aprimoradas. E a partir disso surgiram N possibilidades, e eles foram abraçando essas oportunidades, foram se mesclando a outras empresas no meio do caminho. E cá estamos hoje. Vale lembrar que a Movela, até há 2 anos atrás, um pouquinho antes de eu entrar, fez uma transição de nomenclatura. Se vocês olharem aqui para os equipamentos em si, para os sensores em si, que eu estou vestindo alguns deles, a gente vê a nomenclatura de Axense. Então, é a partir de Axense que ela se tornou uma empresa global, mas acabou optando por uma transição de marca aí bastante recentemente. Legal, cara. Bom, isso daí eu acho que já é uma curiosidade aí do público, que hoje a gente tem um convidado que está cheio de sensor já, né? Então, já é uma coisa que quem acompanha assim, o nosso podcast, que já vê, a Teb é uma empresa que fabrica sensores, então já nesse contexto tem tudo a ver com a Movela. Mas para ser sincero, o André, ele falou comigo, né, um tempo atrás, ele falou, cara, a gente pode conversar, que eu acho que tem sinergia até nos nossos negócios e tal, mas num primeiro momento eu fiquei sem entender até o que vocês faziam. Mas quando o André me apresentou até, fez um hands-on, assim, que a gente vai fazer no podcast também, eu fiquei encantado, assim. Eu falei, cara, que negócio animal, que negócio doido. Então, acho que dá para você explicar, assim, para ficar já um pouco mais
compreendido assim pelo público nosso. O que vocês fazem? Qual é o produto de vocês? O André, o produto de vocês ele é muito focado na parte de esportes e de entretenimento, né? Entretenimento, isso. Mas existe uma vertente que eu vejo muito forte para a indústria também, que acho que a gente pode depois falar um pouco disso daí. Mas você pode contar um pouco para a gente? Claro, claro. Acho que a gente poderia já até projetar na TV um pouquinho, pelo menos, uma imagem para ficar um pouco mais claro, mas como vocês estão vendo, eu também estou com os sensores acoplados já no corpo, né? Então, basicamente, cada um desses sensores são chamados de sensores inerciais. Eles são feitos em termos de hardware com 3 componentes principais, né? São os acelerômetros, que basicamente medem a aceleração do movimento. Os giroscópios, que dão a orientação, então, para onde ele está olhando. E os magnetômetros, que apontam o norte magnético. E aí a gente sempre comenta isso, né? Que fazer o hardware, desenvolver esse tipo de hardware é relativamente tranquilo, né? Uma pessoa com uma mínima competência em microeletrônica e que consiga ter acesso a esses componentes, que são de fácil acesso, digamos assim, faria. O que a Movella tem de diferencial é fazer a fusão desses sensores, né? O Sensor Fusion, que é feito através de algoritmos super avançados, inclusive, né? Imagina ter para cada um desses componentes 3 saídas, né? Para 3 eixos e fazer tudo isso gerar dado acurado sem ter apoio de câmeras, né? No mesmo tempo, né? No mesmo tempo. É uma loucura. Tempo. Se você for pensar que para uma captura de movimento de corpo inteiro são 17 sensores que são necessários, então da cabeça aos pés, passando aí pelos segmentos corporais, ombros, enfim. Então, chega a ser até... É impressionante, né? É impressionante. O quão... E o mais impressionante é o quão próximo a gente se coloca quando a gente compara com o que é considerado o padrão ouro da captura de movimento, que são as capturas através de equipamentos ópticos, né? De câmeras, basicamente. Então, como que você capta movimento com câmera? Você triangula a imagem. Então, você tem câmeras distribuídas em um mesmo ambiente em vários locais e triangula essas imagens para que você não tenha obstrução de movimento. Então, sei lá, eu estou com uma câmera nas minhas costas, se eu estiver fazendo um movimento com o braço à frente do meu corpo, essa câmera não vai pegar. Vou precisar colocar uma câmera na lateral e assim por diante, até que você consiga colocar todo aquele movimento numa figura só, né? Numa figura 3D só. E bom, isso é o que você capta de fora para dentro. A gente diz que a gente capta de dentro para fora, né? À medida que a gente fala que a gente tem uma posição absoluta com as câmeras, quando a gente fala de sensor inercial, a gente fala de uma posição relativa. Porque ela realmente, a única referência que ela vai ter são os próprios sensores e a calibração, que é o momento. É o momento que você diz, não, agora eu vou calibrar, vou dizer para esses sensores, olha, estamos atuando juntos e já estamos aplicados a um modelo biomecânico. Então, a partir disso que você consegue, basicamente, alcançar esse avatar que a gente já vai mostrar para o pessoal. Né? Mas aí, no final das contas, então, são sensores que você consegue reproduzir o movimento humano. Exatamente. Então, assim, que vocês trabalham, né? Então, você coloca... Está cheio de sensor aí, sensor no braço, sensor na... Quantos sensores são num kit, assim, de vocês? Como que funciona isso? Nós temos 3 tipos de equipamento. Nós temos... que, na verdade, em termos de hardware, é a mesma, quase que a mesma entrega. As diferenças estão no inicial, que a gente chama de starter. Ele tem um alcance mais reduzido da base. Então, para os 2 equipamentos iniciais, starter e o Allwinda, que é o que eu estou usando, a gente usa um protocolo rádio, né? Uma onda de rádio para fazer a conexão aí. Vocês estão vendo essa estaçãozinha de comunicação com uma antena, ela faz a recepção e o software já consegue fazer essa leitura. Então, para o primeiro starter, a gente tem até uma tolerância de até 20 metros da base. Para o Allwinda, a gente já tem 50 metros da base. E para o Link, que é o que a gente considera o equipamento de mais alta performance, não só pelo alcance, mas também pela frequência de aquisição. Então, os 2 primeiros, dentre eles esse, a gente consegue captar com 60 Hz. Então, basicamente, 60 frames por segundo. Quer dizer que
é muita coisa. Sim. Uma das possibilidades de exportação, depois de fazer uma gravação, uma movimentação, é em arquivo Excel. E aí você vai ter para cada um dos sensores todos os parâmetros de cinemática. Então, aceleração, orientação, aceleração angular, velocidade angular, etc. Imagina você fazer uma gravação de, 10 minutos, considerando que para cada segundo você tem 60 quadros. Para cada sensor, para cada... Então, assim, é uma composição, é uma planilha que os biomecânicos amam, mas, no geral, assim, não é tão fácil de trabalhar com isso. Não dá para entender nada. Não. Mas, assim, só para resumir e responder a sua pergunta, para os três, a gente usa um padrão de 17 sensores para uma captura de corpo inteiro. Esses 17 sensores, então, são pé também, pés né? Também, sim. Pés, canelas, que a gente põe na tíbia, mais ou menos, sempre tentando evitar as articulações para que o movimento não aconteça movimento no sensor. Tá. Coxas, pelvis, antebraços, braços, mãos. No caso, eu estou usando uma luva para captura de movimento de dedos também, o que não vem no kit padrão. Ela é normalmente utilizada dentro do âmbito do entretenimento, que a gente depois vai entrar em detalhes, mas ela é menos utilizada, por exemplo, para ergonomia, para saúde, para esportes, ou quase não é utilizada nesse sentido. E aí, externo, então eu estou com um sensor na parte do peito aqui, 2 nos ombros, né, um de cada lado, e eu tenho um na cabeça também do ladinho esquerdo aqui, que eu optei por deixar mais mascarado para a gente parecer um pouquinho mais apresentável. Para não mostrar o segredo aí, Exatamente, né? Exatamente. Mas são os mesmos sensores que estão espalhados nesses segmentos, né? Mas você sabe, uma coisa que eu achei muito interessante é que aqui nessa imagem também está mostrando, né? Tem essa basezinha que tem antena. Sim. Que é tipo o gateway, assim, né? O roteadorzinho que vai pegar os sinais de sensores. E daí essa própria base ela já carrega os sensores para você colocar. E você veio aqui com uma maletinha pequena, cara. Tipo, uma maletinha muito pequena que tem esses 17 sensores. Você colocou no seu corpo. É muito rápido o setup, assim, né? Sim. Eu acho que esse seria um segundo grande diferencial da tecnologia aplicada para a captura de movimento com sensores inerciais. Quando a gente... Lembra que eu falei da comparação do padrão ouro, né, a partir de câmeras e dos sensores inerciais. Quando você tem um laboratório de câmeras para captar movimento, você naturalmente precisa que todas as pessoas que vão ser captadas se dirijam até aquele local. Você precisa que as câmeras estejam pré-calibradas. E você vai ter uma área de movimentação muito reduzida. Você só vai conseguir captar dentro daquele espaço. Então... Os sensores inerciais vêm até para suprir essa dificuldade dos sistemas óticos, que é de ir até o local, de ir até o atleta, de ir até a indústria, de ir aonde quer que você precise fazer a captura. Como você citou, basicamente é uma maleta do tamanho de um notebook, ela é mais alta, claro, né? E aí a gente vem além dos sensores, além das straps, né? Que são essas faixas que são colocadas para ajudar na colocação dos sensores no corpo. A gente tem camisetas que ajudam na colocação dos sensores do peito e dos ombros, para você não ter assim uma dificuldade maior, tendo que colar ou alguma coisa assim, mas elas não são necessárias. Você fala, eu quero colar o sensor aqui por alguma razão. Você cola, fica à vontade, passa uma fita. Então não tem problema nenhum, o importante é que o sensor esteja naquele local. E aí vem mais algumas coisas, você vem com mais 2 bases de carregamento, para que você consiga carregar os 17 sensores ao mesmo tempo. Tá. Você vem com uma fita métrica, porque a gente vai entrar nesse detalhe depois, mas é importante que o modelo biomecânico, ele é um modelo biomecânico já formado. Então, assim, quando você entra alguns dados daquela pessoa, altura, por exemplo, e tamanho dos pés, ele estima as outras medidas. Isso daí são inputs que você coloca? São inputs que você coloca. E para você deixar esse modelo mais acurado, o ideal é que você tire medidas, por exemplo, a altura dos quadris, a altura dos ombros, largura dos ombros. Porque senão ele vai estimar baseado em como o modelo biomecânico foi construído, que é em cima de um modelo validado, mas um modelo validado não vai cumprir ou atender as características de todas as pessoas. Claro. Isso é fato. E aí você contou um pouco da história, né, da Movella, que ela começou com esses sensores inerciais e ela foi aplicado para esporte de alta performance. No começo era essa... O que era, tipo, a demanda, assim? A demanda... basicamente, eles estavam numa universidade. Essa universidade, nessa cidade, é uma universidade bastante... como se diz? Muito conceituada.
E eles tinham uma equipe, eu não me lembro exatamente de qual modalidade esportiva, mas que estava buscando ali alguma assessoria no sentido de entender alguns tipos de movimentações. E eles partiram para usar a ideia da construção dos sensores, mas trazer esse fator humano para a aplicação, né? Foi a partir daí que eles iniciaram, mas depois disso, cara, assim, é até surpreendente, porque depois a gente vai entrar no detalhe, mas são várias áreas de possibilidades de atuação. Eu acho que até isso aí a gente já poderia até pegar e falar assim, porque quando você me apresentou da primeira vez, eu falei, cara, tá bom, beleza, é muito da hora. Mas quem que vai usar isso daí, né? E como que a gente vai aplicar, tipo, em alguns... na indústria mesmo, ou em negócios, assim, né? Sim. Então, eu acho que é legal a gente dar uma olhada e uma explorada em cases, assim, que vocês têm até, para a gente entender como funciona. Maravilha. Bom, eu vou começar pelo o que hoje é a nossa maior demanda global. Acho que vale citar algumas coisas antes. A Movela, apesar de ter nascido num lugar pequeno, na Holanda, hoje ela é uma empresa de pouco mais de 250 funcionários, mas a gente atende todo o globo. Então, eu faço parte das equipes das Américas, né? Nós temos escritórios em Halifax, no Canadá, que é bem na fronteira ali, na verdade, no Atlântico. Temos em Los Angeles, que na verdade é do outro lado da costa. Eu hoje estou focado no mercado da América Latina. Nós temos a base, né, a matriz que está na Holanda e cobre basicamente toda a Europa e a África e um pouco de Oriente. E nós temos alguns escritórios em Índia e China. Tá. Então, a gente está bem espalhado. Então, para uma empresa desse porte... cara, é um desafio diário, assim. Acho que você também tem uma experiência mais internacional e tal. Não é fácil com 250 pessoas você dar conta do mundo todo. Tem toda uma questão de logística, uma questão de importação. Cada país tem as suas dificuldades, as suas demandas. Com certeza. É uma doideira. Mas acho que vale a pena citar. E uma coisa que eu esqueci de citar também, que é super importante. Ano passado, a gente meio que considerou que quebrou a barreira da startup, né? A gente já conseguiu a abertura de capital na Bolsa de Valores de Nova York. E, cara, isso é um marco, né, para a empresa. Não só em termos de mercado, de marca, assim, né, mas em termos de futuro mesmo, de pensar, poxa, a gente quer ser grande, quer ser... tem um produto diferenciado, Tem muito futuro, Tem, né, muito cara? futuro, com certeza. Eu acho que no final, quando eu vejo, assim, essa tecnologia... Eu vejo que ela é muito pouco explorada, assim. Se a gente for pensar principalmente no ambiente industrial, que depois a gente chega lá, mas eu vejo tanta possibilidade para colocar isso daí e que a gente está caminhando para... o futuro nosso ele está caminhando para um lado de tecnologia que ele não tem mais volta e que você vai agregando essas coisas, né? Então, isso daí está muito ligado também com até... trabalhos remotos que a gente vê, ou até experiência dos profissionais que a gente vê, diminuindo assim a experiência para conseguir executar um trabalho, uma curva de aprendizado mais rápida. Sim. A gente tem muita coisa que tem um mercado que talvez nem a gente saiba, vocês não saibam ainda que pode entrar lá ou que Sim. Isso daí vai acontecer. Esse, inclusive, é um dos desafios nossos, né? Com vendas, a gente muitas vezes discute, poxa, mas para onde a gente pode ir, né? E aí a gente fala, poxa, na verdade a gente pode ir para qualquer lugar, a gente só tem que pensar a ideia, porque no fundo quando você está falando de digital, tudo cabe no digital. Agora, como criar realmente uma oportunidade naquele espaço e mostrar para as pessoas que aquilo é algo que realmente vale a pena investir. Porque esse é um outro ponto, né? Acho que a tecnologia, vocês também devem enfrentar isso. Não é só uma questão geracional, não. Eu acho que até... normalmente a gente tende a dizer que as pessoas mais velhas têm mais dificuldade, mas acho que é um tabu que o ser humano tem, assim, eu percebo. Poxa, que legal, mas... Poxa, eu nunca vi, cara, sabe? A gente escuta muito a resistência em fazer uma coisa diferente, ainda é muito grande. Mas é para isso que a gente está aí. E também quando você pensa nessa parte de você explorar um novo território que você não conhece... É muito de você gerar um valor para a pessoa, mas fazendo a mesma coisa que você já faz em outro setor, né? Então, esses valores eles são diferentes para cada setor. No final das contas, vocês
Vocês vão ter que gerar case de sucesso, colocar, fazer toda essa implementação para no final das contas falar, cara, isso aqui funciona para vocês. Sim. Vocês vão, sei lá, economizar dinheiro, vocês vão ter um retorno desse investimento e vai conseguir aplicar para tal área. Então, assim, é um caminho longo. E daí você tem que juntar essa parte do conhecimento da tecnologia que vocês têm também com um conhecimento específico para aquela área, né? Sim. Então, é uma jornada aí que vocês... Sim. Vocês são... Eu, por exemplo, uso muito o LinkedIn, né? E aí você acaba meio que encontrando conexões que você não encontraria de outro jeito, né? E às vezes a gente se surpreende com pessoas que já estão fazendo uso dessa tecnologia para coisas que nós mesmos nunca pensamos. Ou não necessariamente que nunca pensamos, mas nunca focamos. Né? E aí você vê a pessoa fazendo e fala, poxa, olha que... Eu vou só dar um exemplo que eu achei muito legal essa semana, que eu vi. Tem uma moça, uma designer brasileira que mora, se eu não me engano, ela é de Goiás. Acho que ela é de Mato Grosso. E ela se chama Mônica. Depois a gente pode chamar ela para trocar uma ideia. Ela está usando... ela usa outras tecnologias que são similares, mas para gerar esses avatares 3D, mas para trabalhar com o desenvolvimento de roupas. Então, assim, imagina você com o seu avatar digital, mas com um modelo biomecânico completamente adaptado ao seu corpo, e você poder provar uma roupa sem ir para um lugar. Cara, parece meio... distante, mas não é. É que a gente só não está conseguindo ver. Exato. Eu já, por exemplo, vendi para uma empresa, que eu não vou citar o nome, acho que mais para ter um cuidado, mas uma grande empresa brasileira que trabalha nesse mercado de varejo, né, com roupas e tal, para desenvolver catálogo digital, catálogo 3D. Assim, então tá chegando. Chegando. É que a gente já vê, já só percebe quando realmente cai no colo, né? Não, sim. Mas, bom, muito, mas assim, muito acho que legal. voltando para os cases, acho que vale a pena citar. Então, eu abri alguns parênteses, né? Mas é só para dar mais contexto, acho que fica mais bem explicado, né? O nosso grande mercado hoje, global, é entretenimento. E por entretenimento, entenda como desenvolvimento de games, filmes, né? Filmes e séries de TV. Então, hoje, muitos não só dos games, praticamente todos hoje que envolvem um personagem em terceira pessoa ali, né? Então, você está vendo aquele cara, ou em primeira pessoa até, mas que está interagindo com outros caras, por exemplo, God of War, Red Dead Redemption. Quem é dos games vai saber do que eu estou dizendo. Ou, por exemplo, o FIFA. Né? Então, por que a gente, muitas vezes, trazendo agora para o case que é o FIFA, fala, poxa... Eu fui jogar o jogo com o Mbappé, com o Messi, com o Neymar. O cara, ele corre igualzinho, o atleta. E ele corre igualzinho esses atletas, porque esses atletas tiveram um movimento capturado pelos nossos equipamentos. Uhum. Então, assim, até uma questão sei lá, um corpo que é um pouco mais retesado, um corpo que, né, enfim, que tem uma característica muito particular, pode ser levado para o digital também com aquela característica. Então, nesse exemplo, nesse case, né, aí convido o pessoal a entrar na página da Movela ou entrar, enfim, no meu LinkedIn tem bastante coisa, no próprio LinkedIn da Movela, mas a gente tem alguns vídeos, né, eu vou só rodar um pouquinho o videozinho que foi feito, então você vê que eles estão usando os nossos trajes, a gente fez uma captura de praticamente de 22 jogadores ao mesmo tempo, para que realmente o jogo se transformasse no que acontece na vida real. Então, você vê aí o Arnold do Liverpool, enfim, são caras... Você vê que a transição hoje, quem jogava videogame na década de 90, que a gente é da mesma época, né, Gui? Poxa, vai lembrar, que aqueles bonequinhos lá, Sim. Assim, as características de rosto completamente... Cara, que legal. Fora, né, da realidade, e vale lembrar, só por curiosidade... Não dá para saber, cara, você vê isso daqui... Marcelo, eu me perco no que é real e no que não é real, cara. Esses são alguns dos cuidados que a gente vai ter que ter daqui para frente, na verdade, né? Mas é legal saber também, embora seja só uma curiosidade aqui pro pessoal que está vendo o podcast, existe captura de movimento de rosto. Então, existem equipamentos que fazem isso, existem softwares também que fazem a partir de celular. Então, imagem de celular você usa como se fosse um elmo, assim, um helmet, né? Em que o celular fica bem à frente do seu rosto.
e ele captura lábio. Então, hoje tem uma ferramenta que se chama Lip Sync. Então, ele sincroniza o seu lábio. Então, por isso que a gente vê o videogame ou o filme e é uma animação e você vê que até o lábio é sincronizado. Você fala, cara, mas como, né? E é assim, são muitas ferramentas. E acho que vale a pena citar também que os sensores inerciais são uma das coisas. Existem coisas com inteligência artificial, coisa com sensores óticos. Tem muita coisa olhando para a captura de movimento, né? Estima-se que esse mercado assim vai crescer imensamente nos próximos anos. Olhando um pouco para entretenimento também, que é legal falar. A gente falou alguns anos atrás, surgiu muito na mídia, de metaverso. Uhum. Parece que a coisa não está onde a gente imaginou que estaria. As coisas estão ainda... Deu uma acalmada. Deu uma acalmada. Mas vai chegar o momento. E a hora que chegar o momento, vai ser um boom, assim, porque com essas tecnologias, você se coloca num ambiente digital de um jeito tão perfeito que, cara, você vai sentir sensações. Exato, mas, cara, a primeira vez que eu usei um óculos, eu senti... Cara, eu achei bizarro, porque você começa... Eu tava lá numa paisagem, num lugar, assim, super bonito e tal. Você meio que começa a sentir. Você começa a sentir o lugar, assim, a natureza. Enfim, é uma coisa que não dá para explicar muito. Daí você começa a linkar essa tecnologia de óculos com o movimento. É um negócio que... realmente, a gente não sabe muito bem como usar isso daí, mas com certeza essa noção física que a gente tem hoje, ela vai mudar em pouco tempo. Vai. E eu vou dar um exemplo aqui que me tocou muito, assim, de uma maneira positiva, eu fui para Curitiba para uma sessão de algumas demonstrações na metade do ano passado. E acabei conhecendo uma pessoa pelo LinkedIn. Ele é um profissional da área da saúde. E ele me convidou eu vi que ele trabalha com óculos de realidade virtual. E ele curtiu muito o que eu estava postando, a gente trocou uma ideia e eu fui para conhecer. E aí eu já estou até falando de um outro apêndice nosso, que é deixar um pouquinho o entretenimento de lado, mas o entretenimento também faz parte. Mas para olhar um pouquinho para a saúde e como as coisas se misturam. Uhum. E como a gente às vezes tem dificuldade de ver, mas tem gente que está pensando isso. Esse cara está desenvolvendo, ele trabalha em UTI. Então ele está desenvolvendo cenários e às vezes replicando cenários. Por exemplo... Orla de Copacabana, sei lá, Avenida Paulista, sei lá, Parque do Ibirapuera, não sei. Ele está replicando cenários que ele acha que são convidativos para as pessoas, e essas pessoas que estão com uma debilidade enorme de movimentação, mas precisam fazer algum tipo de movimento, Entendi. Ele convida essas pessoas, através dos óculos de realidade virtual, a fazer um passeio de bicicleta por esses locais. Então ele fala, para onde você quer ir hoje? Eu quero ir para uma montanha na neve, não sei o quê. Ele vai lá, ele acha um cenário daquele e o cara vai ouvir o som que tem lá e ele tá ao mesmo tempo fazendo o movimento na bicicleta. Entendi. Então aquilo tá estimulando ele. Esse cara tá fazendo estudos e apresentando estudos de melhoras assim muito significativas. Legal, cara. E acho que vou deixar o pessoal acompanhá-lo também, acho que não tem problema nenhum citar. Depois eu marco ele também dizendo que eu citei, que é o Darlan Nitz. Ele trabalha num hospital em Curitiba e também tem em paralelo esse desenvolvimento. Então, olha que curioso, né? É entretenimento, porque você com certeza, né, tá digitalizando algo ali e colocando a pessoa naquele cenário, mas é saúde também. Com certeza. Né? Então, eu vejo que muitas vezes as coisas meio que... Os caminhos meio que mesclam, sabe? E volta naquele lance, né? Vocês nunca vão saber... e conhecer tudo que isso aí pode ser aplicado, né? Sem dúvida. Jogar... E aí eu acho que vem um lance também, né? Quanto mais vocês popularizarem a venda, mais retorno vocês vão ter. Com certeza. Tipo, eu vejo isso em programação, por exemplo. Mas o Python, que é bem conhecido, que é uma linguagem muito simples de usar, você vê que ela progride muito, enquanto tem outras linguagens que são mais pagas, tudo que é muito de difícil acesso... você acaba não tendo uma evolução da mesma forma mesma que você tem... proporção, né? Da mesma proporção.
Com certeza. Mas e aí, o que mais, cara, que tem aí até vamos olhar. Acho que esse tópico, assim, esse mercado nosso que eu vou falar agora, que é de ergonomia, seja o que se aproxime mais, pelo menos dentro da minha expertise. Depois a gente também vai falar de aplicação industrial em específico, mas não é a minha área de formação e tal. Então, você vai ter mais a colaborar, talvez, que eu, mas eu vou falar de maneira mais genérica. Mas a ergonomia, e eu falo do cenário industrial porque é no cenário industrial que ela é mais pedida e demandada, e vai ser mais ao longo do tempo, né? Acho que a gente hoje já consegue, por exemplo, através até dos gêmeos digitais, né? Até criar fábricas em ambiente digital antes delas existirem na vida real. Isso é possível de ser feito hoje. E você testar processos, testar layout e, enfim, ver aquele funcionamento antes daquilo acontecer. E o que falta, então? Falta o humano dentro dessa lógica, né? Então, poxa, beleza. Então, meu processo funciona, mas como vai ser o ser humano aí dentro, né? E a ergonomia basicamente vem para falar disso, né? De como encaixar um comportamento mais natural do ser humano dentro do ambiente fabril ou do ambiente de trabalho. E os sensores vêm nessa linha também, porque, de novo, ele te dá a flexibilidade de ir até o local, aos locais mais de difícil acesso, com perturbação magnética super alta, e acho que esse um ponto que vale citar também. Esse equipamento da Movella, ele é diferencial no mercado, não só pela sua qualidade de aquisição, em termos de dados, mas por ter essa funcionalidade que a gente chama de imunidade magnética. Tá. Então, independente do distúrbio magnético ali presente, a gente vai conseguir entregar uma captura de movimento de padrão aceitável. Tá? E isso é único no mundo, pelo menos até a presente data. Se vier depois, o pessoal não vai poder me cobrar. Mas antes disso, eu garanto. Tá? Então, assim, voltando para esse estudo de caso, eu venho falar dele porque talvez seja o nosso o nosso case mais conhecido e que a gente tem se dedicado muito atualmente, que é a BMW. Então, até em cima do que você falou agora há pouco, de que as pessoas acabam usando, né, as empresas, enfim, usando a tecnologia que a gente já desenvolveu, mas ela queria mais, ela não queria só o que a gente tinha. Então, ela comprou o que a gente também faz. A gente vende o hardware, o software e o SDK, que seria o software de desenvolvimento. Né? Então, um kit de desenvolvimento. Então, ele consegue usar a nossa aplicação para trabalhar em cima dela e ainda criar a roupagem ali que ele quer e inserir outras funcionalidades e outros aspectos. Então, a BMW acabou, a partir da nossa tecnologia, construindo esse ambiente. Eles chamam até de SERA, SERA. Eu, sinceramente, não me lembro, mas é ligado à safety, né? à segurança. E aí eles inseriram, a partir do nosso software, vários inputs que eles queriam que ficasse ali como se fosse na ficha do funcionário. Né? Então, isso eles estão usando globalmente. Então, todas as fábricas, ou a maioria das fábricas da BMW hoje no mundo, contam não só com o software deles, mas com os nossos sistemas de captura de movimento. Então, eu, inclusive, vou para o México agora no final de fevereiro para visitar a fábrica. A gente vai fazer alguns testes, algumas brincadeiras juntos. Legal. E acho que o que vale citar é que, também como mais um adendo, né? Para ver como a tecnologia ela é capaz de fazer tanta coisa e tem tantos caminhos para seguir. Muitas vezes a pessoa fala, poxa, mas esse software talvez, embora ele capte todo o movimento, eu precisaria de uma leitura mais focada em algum âmbito específico. No caso, a gente está falando de ergonomia, então eu queria até abrir para o pessoal para ver, né? Então, antes de tudo, eu só quero mostrar. Aqui vocês estão vendo a réplica aqui do meu movimento, né? Estou mandando aqui um joinha para vocês aí, ó. Cara, isso é muito legal. Então, eu estou aqui sentado, já fiz a calibração do equipamento, já coloquei o equipamento, né? Como o Gui comentou, 2 minutinhos, 3 minutinhos para colocar, mais uns 30 segundos para calibrar, e cá estou, né? Então, toda a minha movimentação vai ser replicada nesse software, e você pode, a partir dele, ou fazer uma gravação aqui e fazer as exportações que você quer para aplicar em outros softwares, ou para, eventualmente, tirar esses dados em uma planilha Excel e depois trabalhar da maneira que você quer. Ou você pode streamar esses dados para outros softwares. Então, você tem uma funçãozinha aqui. Streamar, basicamente, é jogar o dado daqui para um outro lugar.
Então, meu software continua atuando em segundo plano, e esse segundo software que vem aqui, vocês estão vendo que o avatar ele já está se movimentando, ele se chama ScaleFit, é uma parceira global nosso, e esse desenvolvimento já foi feito focado em ergonomia. Então, vocês já podem ver vários parâmetros aqui. Deixa eu só alterar aqui uma funcionalidade para aumentar um pouquinho. Mas vocês podem ver aqui vários parâmetros que são utilizados na ergonomia. Então, por exemplo, inclinação de cabeça, elevação de braço. Então, sempre que eu faço uma movimentação, ele já mostra o parâmetro. Vocês veem que ele tem essas marcações de vermelho, amarelo, verde, que basicamente é uma ideia de farol mesmo. Então, baseado em estudos, né, em pesquisa, existem vários métodos, na verdade, de trabalhar com ergonomia. Então, aqui esse desenvolvedor fez uma mescla de alguns métodos de vários países, tal, mas muitos deles são aceitos globalmente. E aí você, basicamente, ao final de uma gravação, vai conseguir ter acesso a quanto tempo aquele processo foi medido, né? E em quais desses fatores aquela pessoa ficou num farol vermelho ali, ou amarelo, o que seja, por mais tempo. Aí pensar em melhorias, em correções, ou até em novos movimentos que tem que fazer, acho que dá para pensar... Dá para pensar em tudo. E aí entra a ergonomia bruta mesmo, né? Tá, beleza, a gente vai mudar o processo, a gente vai ensinar esse cara a ter uma consciência corporal melhor. O que a gente vai fazer? A gente vai mudar o local? A gente vai construir um outro local? Enfim, aí são desafios outros. Sim. Mas acho que a grande contribuição para a ergonomia nesse quesito é que a gente tira a subjetividade. Hoje, uma análise ergonômica, ela é feita a olho nu, com uma observação muitas vezes de várias horas sobre um processo de trabalho. E independente, isso não é uma crítica, acho que é só uma constatação, independente da experiência ou da qualidade daquele profissional, em algum momento você vai perder alguma coisa. É natural. Sim. Aqui, por exemplo, de que forma, a olho nu, você avalia compressão de disco lombar? Ou disco de pescoço? É basicamente impossível. Não, cara, tem muita coisa, né? E aqui você, inclusive, pode trabalhar com carga. Então, você faz a inserção da carga e... À medida que você faz o movimento, você já tem como se fosse uma representação de quanto aquela carga exerceria a mais de força sobre uma determinada região. Então, vamos supor que eu estivesse aqui pegando uma caixa no chão e levantando, tal. E se eu tivesse imputado uma carga de, 2 quilos aqui, você veria que os meus ombros, provavelmente, por estarem sofrendo essa pressão extra, a sua atuação dentro do farol mudaria. Né? Então... mas eu fico impressionado com a velocidade e com o sincronismo que tem, né? Você tá mexendo aí, você mexe no teclado, dá pra ver. Você faz qualquer coisa na sua mão, dá pra pegar. E também... é muito doido de pensar que parece que o seu corpo ele é inteirinho sensorizado, né? Então, tipo, esse modelo aí tá muito bem calibrado, tá muito bom. Aqui acho que vocês podem observar até... Tá um pouquinho estranho na base da coluna aqui, mas é porque eu tô com um sensor tá bem atrás, ele tá pegando um pouquinho na cadeira aqui, ó. Então, ele tá se movimentando um pouco. Talvez vocês não tenham nem reparado isso. Não, mas isso é uma questão puramente de ajuste. Né, ajuste da calibração e, de repente, você, a depender do tipo de captura de movimento que você vai fazer, você não põe o sensor nesse local, você põe um outro local que ele não vai ter nenhuma interação com o espaço, né? Enfim, mas aí acho que vale mostrar aqui também para o pessoal que é mais curioso, né? Então, você tem acesso para cada segmento, né? Para cada segmento corporal. Então, você pega aqui a mão esquerda, e você consegue ter esses dados ao vivo, de aceleração. Então, você joga a aceleração aqui. Se eu fizer qualquer movimento, então ele vai dar esses parâmetros dentro de uma escala, nos 3 eixos. Né? Eu posso selecionar o eixo que eu quero ver ou o que eu não quero ver. E isso é ao vivo. Obviamente que você pode exportar esses dados, né, de N maneiras depois. Ou fazer o que eu fiz, streamar esses dados para outros softwares. Então,
Para que tipo de software dá para fazer? Cara, tem softwares que trabalham com biomecânica do esporte especificamente. Tem softwares como esse e outros que trabalham com ergonomia. Tem softwares que trabalham com animação 3D. Então, tudo que está ligado a entretenimento, você vai ter, por exemplo, Unreal, Unity, Maya, Blender. Tem vários softwares que podem receber esses dados, tanto ao vivo como gravados, para que o modelo ele já parta de algo praticamente pronto. Né? Imagina assim, às vezes a gente brinca, né? Tem ideia de como era feito um desenho, uma animação anteriormente? Bem anteriormente, estou dizendo. Era realmente na unha. No papel, o papel vai assim, passando... quando a gente brincava na nossa época na escola? Sim, você faz um movimento aqui, aí você muda um pouquinho a mão, muda um pouquinho a mão, muda um pouquinho a mão, depois você vira todo, né? Olha para todos acelerando o movimento. E aí você consegue criar um movimento. Então, imagina um cara criando um avatar com a complexidade de movimento que tem hoje na unha. Cara, é uma loucura. É surreal. Eu fiz uma apresentação em Florianópolis no final do ano e tinha um animador 3D eu nem sabia. Eu tinha um animador 3D na plateia e a gente estava fazendo um teste ao vivo mesmo. Então, era uma performer, ela fazia uma dança. Ao mesmo tempo, ela estava com sensores. Ela tinha um avatar na TV, como se eu estivesse aqui, mas dentro do Unity, que é uma das ferramentas de animação. E ela ia fazendo a dança, a movimentação dela, o avatar fazia a mesma movimentação e ela ainda controlava alguns sons da natureza, através de outros sensores que ela colocou no braço. Então, quando ela fazia o movimento, o braço, tipo assim, era um movimento era um som de vento, por exemplo. Aí ela começava a subir a mão, enfim, tudo isso mesclado. E ao final, o cara levantou a mão e falou, cara, eu nunca tinha visto isso. Você sabe quanto tempo eu demoraria para construir, por exemplo, um cara desse do nada? Ele falou, meses. Tipo assim, para ter essa perfeição, porque em algum momento também, e aí já é mais complexo, né? Já é em cima desse avatar, imagina que o cara tenha que, quando a gente está falando de imagem, né, de entretenimento, que ele tenha que representar a musculatura. Então, aqui não tem a musculatura presente, né? Embora o seu avatar represente seu movimento, a musculatura está parada. Entendi. Imagina que você levanta o braço e o avatar, sei lá, está sem camisa. Olha a mudança que você tem de musculatura e de imagem aqui. E aí o cara perde um tempão para fazer isso também. Mas aí ele já parte de algo semi-pronto. Claro. Aí ele vai esculpir aquilo ali, né, no detalhe. Tá. Cara, mas é impressionante. É um negócio que, quando você vê a velocidade e essa... tanto de sincronia que tem entre os sensores, é um negócio incrível mesmo. E daí, por exemplo, até pegando um caso, assim, isso deve ser muito usado também para filme mesmo, né? Tipo, como você falou, tipo, sei lá, da Disney, alguma coisa assim. Sim. Você tem algum vídeo aí mostrando, sei lá, algum case desse tipo? Bom, de filme, deixa eu ver se eu já pego algum rapidinho aqui, mas eu posso citar enquanto a gente vai dando uma procurada. Talvez o mais famoso desses cases seja Tá. né? Eu não sei se eu vou ter vídeo aqui, porque alguns deles a gente tem dificuldade de ter autorização para divulgação, assim, e ter um case aberto, né? Mas os caras usaram, inclusive, a gente escuta as histórias internamente, né? Eles tiveram que fazer algumas adaptações, porque muitas das filmagens foram feitas em tanques de água, em alguns aspectos, para simular, enfim, e esses sensores, eles não são tipo a prova da d'água. água. Então, eles tiveram que criar... Imagina o investimento e a complexidade de uma cena com, diversos... Eu estava citando do FIFA, né? Então, eram 22 ao mesmo tempo. Assim, vale lembrar, gente, não é qualquer um que vai fazer isso. É uma equipe técnica enorme. Não, claro. Imagina essa transição de dados acontecendo em tempo real. É muita gente envolvida para conseguir fazer isso acontecer. Mas... com os jogadores mais caros do mundo. Cara, e colocar... É uma loucura. Não, e assim, colocar esses caras nos trajes, né? Muitas vezes o cara nem quer, poxa, vou entrar no traje, pô. Não. Exatamente. Não tem como fazer de outro jeito. Exatamente. Enfim. Mas, cara, é muito, muito interessante, assim, essa aplicação. Eu vejo, por exemplo, também,
Indo para a parte industrial até e pegando, tipo, na minha realidade, né? Já entendendo um pouco de aplicação do que eu vejo, assim. Mas na indústria da manutenção em si, tem um tipo de software que chama EAM, que ele cuida mais ou menos da vida de uma máquina. Então, você vai pensar desde o projeto de uma máquina. Então, sei lá, vamos pensar uma plataforma de petróleo. Você tem uma plataforma de petróleo, a primeira coisa para ela ser construída é o projeto. Então, o cara vai fazer o projeto lá 3D e vai construir essa plataforma. Aí, depois disso daí, você vai tendo as especificações dos componentes que vão estando lá dentro dessa plataforma de petróleo, já colocando todos os documentos ali também. Então, imagina, sei lá, ficha técnica, potência da máquina, o rolamento que vai, enfim, tudo isso daí está linkado lá. Então, de novo, uma plataforma de petróleo, você tem toda a estrutura, você tem vários motores elétricos ali, bomba centrífuga, você tem um monte de coisa. Mas o interessante é que isso daí já vai acontecendo no próprio projeto. Então, você tem um projeto que ele já é bem concebido, né? Você tem uma fase de construção, que você tem o projeto, você vai construir, mas depois na manutenção dessa plataforma, por exemplo, então vamos pegar um caso, né? Que o cara ele tem o motor quebra. Num caso desse, você teria, por exemplo, você conseguiria ver ali qual é o motor que quebrou, pegar a ficha técnica dele, entender, por exemplo, qual que é o rolamento que está dentro dele, ou enfim, todas as coisas. Sim. Mas levando mais adiante, você poderia ter, por exemplo, o treinamento para o cara trocar aquele motor, o rolamento daquele motor. E daí a gente começa a pegar, por exemplo, levando para uma outra característica que eu vejo. Hoje em dia, na manutenção, na indústria, acho que na indústria no geral, né? A geração ela tem menos experiência para fazer aquilo lá. Então, ou seja, o que eu estou falando assim, daí não é uma crítica também, é uma constatação. Mas você não vê mais aquela pessoa que está há 30 anos na indústria e que sabe o rolamento que foi colocado ali. Sim. E que o cara vai trocar porque ele já viu o cara que estava há 50 anos ali trocando o rolamento. Isso aí está acabando. Então, imagina quando chega um cara que você não tem... Como que você vai passar essa instrução para o cara ou alguma coisa do tipo? Quantas vezes a gente não vê, por exemplo, indústrias que o cara ele tem que trazer gente da Alemanha, que é o fabricante lá da Alemanha, que ele vai vir para cá para trocar, sei lá, o rolamento daquela máquina que não tem... Aí fica uma semana com a máquina Fica uma semana... Então, assim, você imagina se você tiver lá, próprio fabricante, ele tem um vídeo que ele criou de um avatar, trocando ou fazendo manutenção do equipamento e colocando isso daí lá, disponibilizando para a empresa também, fazer um treinamento que, sei lá, que você pode até medir o quanto que o cara está indo bem ou não, para você falar assim, não, agora esse cara está apto para fazer esse trabalho. Então, assim, eu vejo uma infinidade aí de possibilidade. Eu acho que esse, assim, pela minha pouca experiência na área, assim, mas nessa área específica, mas talvez esse seja a coisa mais subexplorada dessas possibilidades que essa tecnologia oferece. Mas está chegando já, sabe? Nessa mesma visita a Curitiba que eu fiz, eu conheci um outro cara que, inclusive, eles são uma empresa que só trabalham nessa linha. Então, eles fazem as criações digitais a partir dos óculos, né? Então, eles começaram fazendo isso. Isso já acontece com venda de apartamento, por exemplo. Você já deve ter visto. Não vi. Vou fazer uma visita ao apartamento, sei lá, mobiliado, ou o projeto. Então, você entra no apartamento, você vê a vista, isso já acontece. E a partir disso, eles começaram a caminhar nessa linha de treinamentos. E eles estão desenvolvendo muitas coisas. Inclusive a gente está conversando para tentar encontrar horizontes, assim. Mas isso que você falou, com essa tecnologia, é super possível. E o motion capture, ele acrescenta algo na realidade virtual que só ela por si só já vai te oferecer muita coisa, que é o visual e muitas sensações. Mas o motion capture te dá precisão. Imagina, então, estava falando de desenvolver um treinamento de uma máquina específica. O movimento que você fizer na vida real vai ser o movimento replicado Exatamente. Por que eu falo isso? Porque quando você está com o óculos de realidade virtual, normalmente você tem controles nas mãos. Uhum. Esses controles estão simulando ali com
uma taxa de atualização ou de frequência de recepção de sinal não tão alta quanto um equipamento específico para isso. E você tem, por exemplo, como eu estou fazendo aqui, a movimentação dos dedos, que são importantes no processo de manutenção. Sim, exato. Você vai mexer com ferramenta. Exato. Então, assim, você consegue levar uma realidade para aquele cenário que é um absurdo. Só que, de novo, ainda super subexplorado. Sim. E esse talvez seja o ponto que eu percebo mais resistência das pessoas. E assim, de novo, não é uma crítica, não. Eu acho que talvez é por desconhecimento mesmo, por não saber, cara. Fala, poxa, eu tô tão acostumado a fazer daquele outro jeito. A gente tem essas Claro, e um esses tabus, né? amadurecimento, assim, natural até. Esses tabus dentro da gente. E às vezes a gente escuta assim, mas me mostra X cases aí para eu ver se eu posso. Mas às vezes não existem esses X cases. Às vezes você vai ser o case. Exato. E a partir desse case, às vezes a gente percebe que com tecnologia você também precisa apostar um pouco em ser a vanguarda, né? Porque às vezes depois você não é e você fica para trás. Né? Enfim, mas, cara, é super possível, assim. Eu vejo com muitos bons olhos. Inclusive, eu estive conversando junto com esses caras. Eu vou citá-los também, acho que é a AEON-VR, AEON-VR. Uhum. E a gente estava conversando com uma indústria, inclusive brasileira, do Nordeste, que está buscando algo similar. Tá. Uma representação do seu processo fabril ali, de alguns processos específicos, e como fazer essa interação do virtual com o real. E essa parte até de robô, né, que é uma coisa também que está muito aí, se a gente for pensar na indústria. O que isso tem a ver com robô? Cara, eu acho que no aspecto do funcionamento do robô em si, já vários desses componentes, né, como acelerômetros, giroscópios, são parte dessa composição. Mas hoje, a gente citou, esses dias que a gente conversou para fazer, né, aqui a conversa, a Tesla, por exemplo, tem utilizado os nossos sensores para replicar movimentação humana em robôs. Então, eles criam robôs com um aspecto, né, humano. Isso é muito legal, cara. E, inclusive, no meu LinkedIn tem um videozinho lá que o pessoal pode ver. E você vai ver que tem uma pessoa com o traje completo, né, com as luvas também. Você tem esse vídeo aí? Eu tenho, eu posso dar uma pegá-lo aqui enquanto a gente vai conversando. Legal. Isso aí eu acho, isso aí é um negócio... Não, é muito legal. E, assim, cara, de novo, você vê o cara controlando o robô e o robô partindo de algo perfeito, assim, né? Pô, você quer simular um humano? Que melhor que o humano para ensinar. Né? E, obviamente, que depois ele vai usar processos de machine learning e outras coisas para... Né? Não vai precisar ensinar tudo para ele, mas... Sim. Um pouco você vai, ou um tanto significativo você vai. E se for até um processo repetitivo, né, que um robô, ele, sei lá, ele não tem que ter uma inteligência ali dele mesmo, mas ele tem que fazer um processo repetitivo, é uma coisa super interessante também de colocar e otimizando, né, esse processo. Eu comentei aqui aquele dia, aquele momento que a moça estava fazendo uma representação com o avatar dela na tela. Legal. E, enfim, depois o pessoal pode olhar com mais calma aí. Só estou passando aqui, pessoal. Tem bastante coisa que eu venho postando, então tem que dar uma fuçadinha aqui. Legal. Algumas coisas de entretenimento, outras de saúde, outras de esporte. Vamos lá, deve estar chegando. Esse aqui, acho que é um dos emblemáticos, né? Só voltando rapidamente no entretenimento, que eu acho que é legal o pessoal conhecer. Né? Aqui o God of War, talvez um dos jogos mais famosos aí legal, cara. E aí você vê em um dos lados os atores, né, exercendo aquela movimentação e do outro, claro que um trabalho já muito extenso realizado sobre o avatar, né, para ter aquela qualidade. Mas vocês veem que tudo parte de algo já construído. Porque essas movimentações que são muito dinâmicas são muito difíceis também de fazer na unha, digamos assim, né? Usando um palavreado mais informal. Então, tudo tem parte de algo. Né? E esses caras são atores, são super entendidos aí dos movimentos, de luta e tudo mais. E eles conseguem incorporar isso de uma maneira surreal. E por isso que a gente fica besta quando vê um jogo com essa
capacidade, assim, com essa, sei lá, precisão, capacidade de deixar a gente incrédulo, né? Então, só para dar uma palhinha aí para vocês. Vamos ver. Opa! Tá por aqui, gente. Prometo para vocês. É muito da hora isso aí. Se não, eu boto no... Se eu passei aqui, a gente bota no YouTube. Então, aqui um maestro fazendo uma leitura aí dos seus movimentos, né? Imagina que rico você, de repente... Sim. Essas pessoas que trabalham com movimentações muito específicas, como é esse caso, esse cara conseguir replicar isso para a eternidade, basicamente. Eu até fazendo um adendo, né? Tô fazendo vários adendos, porque as coisas vão surgindo. Não, né? isso é legal, cara. Eu vi esses dias, eu li uma notícia de uma... é uma ilha, se eu não me engano, ela é próxima da... Eu vou abrir no YouTube aqui. Aqui, ó. Tá mais fácil aqui. Uma ilha que tá... se eu não me engano, é nas Filipinas ou algo naquela região, que ela vai ser... Já foi dito que ela vai ser... é cientificamente comprovado que ela vai sumir, ela vai desaparecer. Uhum. Então, eles estão buscando formas de perpetuar as culturas, enfim. E uma das formas, ele estava falando de digitalização e tal, né? E, na verdade, eu nem li nada especificamente ligado a motion capture, mas eu imagino que seja algo que vai acabar acontecendo naturalmente. Então, não só a digitalização dos ambientes, mas digitalização daquelas danças, daquele, sei lá, do haka. Imagina o haka sumir do mapa. Não estou dizendo que o haka é de lá, estou só dizendo que, sei lá, imagina uma dança muito específica de uma cultura desaparecer. E são oportunidades, assim... E você sabe, isso daí é uma coisa que eu até estava eu participei de uma palestra sobre marketing. Tá estático aqui, mas pode ir falando que eu vou procurando aqui. E aí o cara, ele falou um negócio muito doido, né? Porque hoje também, já trazendo para marketing, você tem um monte de software que o cara, ele consegue fazer uma foto, um vídeo em segundos, né? O cara, ele... Aí ele até trouxe aquele... Não sei se você lembra daquela foto do Burger King, eu acho, que era uma comparação do Burger King com o Mac, que um tava podre, assim, e o outro tava intacto, assim, sei lá. Não vi. E era, sei lá, alguma coisa do tipo, né? Mas aí o pessoal falando, imagina o tanto de tempo que ele não demorou para fazer essa foto, porque ele teve que deixar lá vários dias uma foto de um hambúrguer de um jeito para depois comparar, alguma coisa do tipo. Se eu não me engano, era alguma coisa assim. Mas aí ele pegou e ele tentou replicar por um software de inteligência artificial essa foto e ficou perfeito. E ele demorou, sei lá, 5 minutos para fazer isso aí. E uma coisa que ele trouxe, que ele comentou, que parece até que Hollywood já tá com alguns... Já tá de olho nisso daí, tá com medo disso daí, que a gente tem softwares que vão fazer filmes baseado na história que a gente tem. Então, por exemplo, você tá com a sua mulher e fala assim, ó, hoje nós vamos assistir um filme que nós somos o protagonista e nós vamos estar em, sei lá, nos Alpes suíços e fazendo não sei o quê e não sei, vamos criar uma história e vamos assistir aquilo lá. Inclusive, assim, até tá rolando. Na verdade, a greve acabou, assim, não sei se você ouviu falar, mas nos Estados Unidos no ano passado, que é a maior indústria de cinema, né, de construção aí dessa indústria, desse cenário no mundo, e rolou uma greve de roteiristas, que depois os atores entraram e tudo mais, ligados a essa questão da inteligência artificial. Foi isso que ele comentou. Porque já existe estavam se discutindo muito o fato de um ator, por exemplo, vender a sua imagem digital. Então, vamos supor que esse cara ele não vai mais lá pro estúdio. Sim. Ele já vendeu e ele vai receber lá um centavo lá. Tinha uma discussão super calorosa, inclusive uma greve que impactou demais o nosso mercado. Ficou mais de 6 meses, tudo parado, uma loucura, ninguém sabia o que ia acontecer.
Mas isso é fato, né? Assim, Você imagina, daqui a pouco não precisa mesmo dos atores, assim, tipo, só precisa da imagem dele e você vai montar o que você quiser com ele, vendendo o produto que você quiser. Sim. É uma coisa doida, né? Os prós e os contras da tecnologia, né? Acho que nós como seres pensantes, temos que discutir e aprender a regulamentar as coisas, né? Até que ponto a gente vai conseguir fazer dessa tecnologia algo que nos beneficie. Sim. Né? E aí, a partir, em alguns momentos, traçar alguns combinados ali. Mas isso é super complexo, né? Normalmente, o dinheiro está por trás do lado oposto. Mas, enfim, acho que faz parte. Aqui no vídeo foi difícil de achar, porque o pessoal vai fazendo algumas edições, mas aqui fica bem claro. Né? Então, o movimento desse robô está sendo feito por outra pessoa. Né? Na verdade, ele está sendo controlado, digamos assim. E, ao mesmo tempo, eles estão tentando ensinar esses caras esses robôs enfim, a seguirem, né? A seguirem por suas próprias pernas, digamos assim. Legal. André, e o que você acha, assim, pensando agora em futuro, né? O que você acha que é o futuro dos sensores inerciais? Para onde ele vai? Eu sei que a gente até meio que já conversou disso, que é muito aberto, né? Mas falando como... e eu não sei se você pode abrir isso aqui ou não, mas vocês devem conversar lá dentro para falar da Movela, para falar assim, para onde vai esse negócio, ou para onde a gente tem que direcionar a energia pensando no futuro. Sim. Assim, acho que uma coisa é fato, né? Os sensores inerciais, se você analisa historicamente, assim, e isso para qualquer tecnologia, basicamente, quando você está olhando para hardware, a tendência é que eles fiquem cada vez menores, cada vez melhores e cada vez mais baratos. Né? E com isso, eles acabam fazendo parte de tudo ao nosso redor. Nós temos giroscópios ou acelerômetros em celulares. Sim. Nós temos airbags, se eu não me engano, usam acelerômetros para explodir, ou enfim, se eu estiver falando alguma coisa errada, mas se eu não me engano, sim. Os próprios sensores podem ser utilizados. Aqui vocês estão vendo um drone para estabilização desse tipo de equipamento, para robôs autônomos, drones autônomos, carros autônomos. Né? Então você consegue... E acho que é legal porque você consegue, e aí talvez você, por ser engenheiro, vai saber dizer melhor, mas até sem sinal de GPS, conseguir, através de uma posição relativa, né? Então você vai calibrar num espaço e a partir daquela posição, para lugares, eu estava lendo isso esses dias, para lugares de difícil acesso, sei lá, túneis, você está escavando um túnel, aí você não tem, o GPS não vai chegar lá. Então o sensor inercial pode também ser utilizado dessa forma. Entendi. Então, assim, eu acho que é muito difícil de ver aonde vai. Eu só tenho bem claro para mim que vai estar cada vez mais presente. Não, é que vai ficar cada vez mais presente. Né? Assim, a gente, claro, já tem projetos em andamento e imagino que ao final desse ano, talvez no ano que vem, exista um novo traje da Xsens, da Movela. E eu não tenho dúvida. Nós não sabemos, nós não conhecemos, mas eu não tenho dúvida que vai ser um sensor menor, mais fácil de colocar, mais fácil de ser segurado naquele segmento corporal. Então, assim, e isso para uso no humano, né? Mas pensando principalmente nessa questão da autonomia de carros, de navios, de barcos, até do militarismo. No militarismo, né? Você vê, tem muita coisa, velho. Tem muita coisa que pode ser aplicada. Nossa, demais. E assim, de novo, né? Eu não sou um expert nessa área industrial, mas nós temos uma linha, aliás, várias linhas que são... que aí a gente vende como se fosse um componente de uma peça maior, né? Aqui, para a pessoa, para o motion capture humano, né? Claro, a gente vende o pacote todo, mas muitas vezes os nossos sensores são utilizados na indústria para compor uma outra solução. Né? Então, é um acelerômetro com giroscópio e magnetômetro, com uma calibração super efetiva, né? Esse sensor fusion que a Movela consegue oferecer para entrar num outro equipamento, num robô, numa máquina, né? Enfim, é realmente difícil de ver onde vai, mas que vai estar cada dia mais presente, vai. Isso sem dúvida. Cara, que legal, cara, que legal. E aí, entrando assim, a gente falou um pouco também dos aspectos positivos e negativos que a tecnologia traz, né? E a gente saber também balizar para onde isso daí vai ajudar a nossa evolução. Você vê também
uma redução, por exemplo, de empregos ou alguma coisa do tipo que vem impactar no nosso futuro num aspecto desse? Como que vocês pensam? Cara, eu acho que como qualquer tecnologia, existe um risco, sem dúvida. Eu acho que se a gente pensa... e aí eu não estou falando só do sensor inercial, né? Mas assim, a gente acabou de falar de carro autônomo. Se você pensa que vai existir um carro autônomo em massa em algum momento, você pensa também Claro. que existirão menos motoristas, ou menos taxistas, ou menos Ubers, ou menos sei lá o quê. Mas agora, eu tento pensar não dá para brigar contra isso, né? Acho que toda tecnologia tem um certo caminho. Mas eu não acho que isso está tão próximo, pela minha perspectiva. Eu acho que o que está mais próximo é a gente se utilizar dessa tecnologia para trazer benefício para o fator humano. Né? Como a gente estava falando, para gerar dado em ergonomia, para gerar dado em saúde, para levar o cara para o ambiente, o cara na UTI, e ele conseguir acessar um ambiente que vai deixá-lo mais tranquilo, né? E vai melhorar o seu processo, ou para melhorar a movimentação de um atleta de alto rendimento, ou para melhorar um sistema de navegação de drones. Enfim, eu tendo a olhar para esse aspecto. E eu acho que assim, né? Como é no nosso segmento também, da manutenção com a aplicação de tecnologia, a gente vê também que isso daí sempre... A tecnologia, ela tira o emprego de um lado, mas ela gera um emprego de outro lado também, né? E eu acho isso benéfico até, porque muitas vezes você tira um emprego que é uma coisa braçal, uma coisa que ela não agrega muito em termos de evolução assim, intelectual até para a pessoa, e você começa a trabalhar mais com uma pessoa que ela tem um nível mais acurado para, enfim, mais trabalhado ali para trabalhar com a tecnologia. Isso aí envolve mais estudo, isso aí envolve também um salário maior, né, no final das contas. Sim. E uma evolução assim. Eu vejo até um exemplo disso, né? Às vezes a gente encontra... Eu tive um exemplo bem prático no Congresso Brasileiro de Ergonomia em novembro. Comentei, né? Eu estava em Florianópolis, aproveitei para ir para lá. E às vezes a gente encontra algumas pessoas e o pessoal, poxa, mas se minha empresa comprar isso aí, o cara vai me mandar embora. E pelo contrário, na verdade, ele vai precisar de alguém capacitado para usar essa ferramenta. Porque exatamente. Esse programa ele vai te dar os parâmetros. Ele não vai fazer nada por você. Exato. Ele não vai gerar o plano de ação. Você que vai tomar atitude, você que vai continuar lidando com pessoas, só que você vai estar amparado por dados. Claro. Quer coisa melhor? Você é um empresário, toca uma equipe, comentou hoje, grande. Poxa, o que você quer? O que você quer é dados. Dados claro. Que você pode... Diferente de alguém só chegar para você e falar, Gui, eu olhei ali, e você que é engenheiro ainda, poxa, o cara tá com um ângulo ali dele, tá 45. Acho que tá machucando. Acho que... E aí você vê a partir de claro. Algo concreto e fala, poxa, não, vamos tomar uma atitude ali, porque ali tá crítico. Né? Um exemplo básico, mas... Mas, claro, e até pensando assim, né, na segurança da própria empresa de fazer, de prova mesmo, né? De falar assim, eu tive alguma lesão, alguma coisa do tipo. Não, eu tenho um estudo que me embasa que isso daí tá coerente, que não machuca, enfim. Cara, acho que tem vários lados, assim. Claro que tem ao lado do benefício para o ser humano também, mas tem também a proteção ali própria... De dados mesmo, como você falou, de ter se a gente analisar, no Brasil, a gente tem as NRs, né? Para ergonomia existe uma NR específica, que é a NR17. Eu vim desse mercado também, antes da Movela. E é sabido que a maior causa de afastamentos ainda é osteomuscular. Geral, global. Assim, claro que isso em breve vai ser ultrapassado pela saúde mental, que está ficando numa curva quase que irreversível, mas sempre foi e continua sendo. Então, se você pode fazer o que a gente falou, né? Antecipar, antes de criar o espaço, ou comprar a máquina, ou pensar no fator humano, né? E como esse fator humano vai estar colocado naquele ambiente, como ele vai interagir com aquele ambiente, seria perfeito para os dois lados, como você falou. Para o trabalhador, que vai trabalhar tranquilamente, exato, sem ter nenhuma lesão, sem gerar custo para o plano de saúde, para a empresa, para ele próprio, porque no fim, independente de quem paga a conta, quem sente é o cara, né?
Então, poxa, acho que é melhor para todo mundo, né? E nada melhor de ter ferramentas que podem contribuir nesse sentido, né? Claro, cara, muito bom a conversa. A gente vai chegando aqui no final, mas eu queria aí que você falasse para o pessoal que está assistindo a gente, deixa seu LinkedIn, seu contato, a gente deixa também nas descrições. E, enfim, uma palavra final sua aí para o pessoal. Poxa, assim, eu só convido o pessoal a conhecer. Eu converso com muita gente e muita gente ainda não conhece e, portanto, a gente se limita nas possíveis aplicações, como a gente estava discutindo, né? Então, assim, cara, vai no meu LinkedIn, curte a página da empresa ou não curta. Quem tiver ideia também, que mande mensagem para você, né, e assim, poxa... falar, pô, tem alguma aplicação que eu vejo aqui que daria certo? Com certeza, eu sou super aberto a conversar, bater papo, fazer uma demonstração ao vivo, o que seja. O meu interesse é realmente de saber como essa tecnologia pode ser incorporada por outros segmentos também, né? Para gerar valor, no final das contas, para alguma Com aplicação. certeza. Claro que a gente sempre olha pelo nosso lado, né, vinculado à empresa. Eu sou um vendedor, eu preciso vender. Obviamente, isso é natural. Mas eu, por curiosidade, eu acho que vale a pena. O pessoal tem muito estudo de caso legal, com vídeos, como eu mostrei aqui. Tem muita coisa que dá para agregar na vida de todos, tenho certeza. Então, assim, busquem. É uma tecnologia não necessariamente do motion capture, mas os sensores inerciais é acessível de maneira geral. Sim. Então, cara, fica o convite para todo mundo, me mandar uma mensagem se quiser bater um papo, e agradeço mais uma vez pelo convite. Muito feliz de participar aqui com você. Cara, obrigado você. Acho que a gente falou várias coisas aí legais. Acho que é muito... Eu espero aí que o pessoal ele tenha tido a mesma sensação que eu tive de ver isso daqui na prática acontecendo. É um negócio realmente incrível e que você começa a viajar. Sim. Acho que isso que é legal também, né? Acho que o pessoal deve estar viajando aí, ouvindo em casa e vendo esse podcast em casa. Mas eu agradeço sua presença aqui por ter aceitado o convite. Valeu, Dé. Valeu, eu que agradeço. Estamos à disposição para as próximas aí. Pessoal, esse foi mais um Tab Talks e aqui eu queria deixar uma mensagem final para vocês. Nós estamos agora em fevereiro e como acho que vocês sabem, a Tab ela tem sensores para manutenção, né? E a gente tem um segmento forte que é o sucrocoleiro. Então são usinas de açúcar e álcool. Então, para quem estiver trabalhando, para quem trabalhar com manutenção em usinas de açúcar e álcool, esse ano nós vamos fazer um concurso que se chama Safra Previsível. Então vai ser um desafio, na verdade, né? Vão ter algumas questões ali para as usinas elas participarem. E quem ganhar esse desafio, nós vamos ceder um kit de sensores e gateways, enfim, toda essa parte de monitoramento das máquinas para vocês acompanharem aí e melhorarem a disponibilidade da manutenção na usina de vocês. Então, se inscrevam, a gente vai deixar também esse link para vocês se inscreverem nesse desafio e eu espero que a gente consiga receber bastante pedido, que tenha bastante engajamento das usinas e que no final das contas a gente vai ceder esse kit para vocês monitorarem suas máquinas. Valeu, pessoal. Tchau.